O céu explodia em relâmpagos furiosos sobre São Paulo, transformando a metrópole numa sinfonia caótica de luzes e sombras. Os poucos carros que ainda desafiavam a tempestade cortavam as ruas como fantasmas apressados, seus faróis lutando contra a cortina impiedosa de chuva que desabava sem trégua. Júlia Santos, 23 anos, respirava ofegante dentro do seu Corsa azul marinho de 2008, os dedos crispados ao volante como garras desesperadas. O coração batia descompassado no peito, não apenas pelo medo da tempestade que rugia lá fora, mas pela angústia que a consumia desde que o telefone tocara, 20 minutos antes. Júlia, filha... A voz da mãe tremia do outro lado da linha, carregada de uma aflição que ela conhecia muito bem. Preciso de você aqui. O telhado do sítio não aguenta mais essa chuva. Está entrando água por todo lado. Eu tentei, mas... A ligação havia caído ali, engolida pela tempestade que assolava não apenas a capital, mas também o interior paulista. Desde então, Júlia sentia o estômago revirado pela preocupação. Dona Rosa, sua mãe, aos 62 anos, sozinha no sítio que herdara do avô, enfrentando uma tempestade que parecia ter saído das páginas do Apocalipse. O para-brisa embaçava constantemente, forçando-a a limpar o vidro com as costas da mão a cada poucos segundos. O limpador trabalhava em ritmo frenético, mas parecia uma batalha perdida contra o dilúvio que caía do céu escuro como breu. Através do vidro distorcido pelas gotas, ela conseguia ver apenas borrões de luz vermelha dos semáforos e as silhuetas indefinidas dos edifícios que se perdiam na escuridão. "Vamos, Júlia", murmurou para si mesma, a voz quase abafada pelo barulho ensurdecedor da chuva no teto do carro. "A mãe precisa de você. Ela sempre esteve lá quando você precisou." As memórias invadiram sua mente como ondas insistentes. O cheiro do café coado, na hora que a mãe preparava nas manhãs de domingo no sítio, o calor do abraço acolhedor depois de cada decepção amorosa. As mãos calejadas, mas carinhosas, que sempre encontravam um jeito de consertar qualquer coisa quebrada, desde brinquedos até corações partidos. Júlia trabalha como designer gráfica, numa agência pequena, mas promissora no centro de São Paulo. Há 3 anos, desde que se formou, divide um apartamento minúsculo com 2 amigas da faculdade na Vila Madalena. A vida na capital a ensinou a ser independente, a enfrentar o trânsito caótico, a lidar com prazos impossíveis e clientes exigentes, mas nada disso a preparara para enfrentar uma tempestade como aquela. O GPS no celular indicava 1h40 até o sítio da mãe na região de Itatiba. Em condições normais, seria uma viagem tranquila pela rodovia Dom Pedro I. Mas nada naquela noite estava normal. O vento balançava o carro pequeno como se fosse um brinquedo nas mãos de uma criança irritada, e a chuva caía com tal intensidade que parecia sólida, como se o próprio céu tivesse desabado. "Você deveria esperar a tempestade passar", disse uma voz racional em sua cabeça, provavelmente ecoando as palavras que Carla, sua colega de apartamento, havia gritado quando a vira pegando as chaves do carro. "Júlia, você é louca. Ninguém sai numa tempestade dessas." Mas o amor pela mãe era mais forte que qualquer tempestade. Dona Rosa criara Júlia sozinha após o pai abandonar a família, quando ela tinha apenas 8 anos. Trabalhou dupla jornada, vendeu parte do sítio para pagar os estudos da filha. Nunca se queixou, nunca demonstrou fraqueza. Agora era a vez de Júlia ser forte. As ruas começaram a dar lugar à rodovia, e a situação se tornou ainda mais assustadora. Os poucos carros na estrada pareciam navios solitários num oceano tempestuoso, suas lanternas traseiras piscando como faróis distantes. Júlia diminuiu a velocidade, as mãos suadas escorregando no volante de couro sintético já gasto pelo tempo.
O rádio crepitava com interferências, mas conseguiu captar fragmentos de um boletim meteorológico. Tempestade de proporções históricas, ventos de até 90 km/h. Recomenda-se que motoristas evitem. E o resto se perdeu numa explosão de estática quando outro relâmpago rasgou o céu. À sua direita, através da janela lateral, Júlia podia ver as luzes esparsas das casas se afastando à medida que deixava a região metropolitana para trás. A cada quilômetro percorrido, a civilização parecia mais distante e a escuridão mais densa. Era como se estivesse navegando para dentro de um abismo. O celular vibrou no porta-objetos. Júlia olhou rapidamente. Uma mensagem de Carla. Amiga, chegou bem? Estou preocupada. Ela queria responder, tranquilizar a amiga, mas não ousava tirar as mãos do volante nem por um segundo. Cada curva da estrada era um desafio, cada rajada de vento uma luta pela sobrevivência. Quando finalmente chegou à altura de Campinas, a situação se tornou crítica. A chuva havia se intensificado ainda mais, se é que isso era possível. Os limpadores do para-brisa, já sobrecarregados, começaram a fazer um ruído estranho, como se estivessem prestes a se render. O motor do Corsa roncava com esforço, como um animal cansado que luta para continuar correndo. Foi então que ela viu o primeiro sinal de que algo estava errado. Fumaça saindo do capô. Não era muita coisa no início, apenas um fio tênue que se misturava à bruma da chuva. Mas Júlia conhecia bem aquele carro. Era seu companheiro fiel há 5 anos, herdado de um tio distante. Conhecia cada barulho, cada vibração, cada gemido do motor veterano. E aquela fumaça não era normal. Não agora, sussurrou, como se o carro pudesse ouvi-la e decidir colaborar. Por favor, não agora. Mas o destino parecia ter outros planos. O cheiro acre de queimado começou a invadir o habitáculo através das saídas de ar, misturando-se ao aroma da chuva que conseguia infiltrar-se por pequenas frestas nas janelas. O motor começou a engasgar, perdendo potência a cada segundo. Júlia sentiu o pânico subir pela garganta como uma mão gelada. Estava a meio caminho entre São Paulo e o sítio da mãe, numa das partes mais desertas da rodovia. Não havia postos de gasolina à vista, nenhuma luz de casa ou estabelecimento comercial. Apenas a escuridão absoluta pontilhada pela chuva incansável e o rugido ameaçador do trovão. O velocímetro desceu de 80 para 60, depois para 40 km/h. Os carros que vinham atrás começaram a ultrapassar, seus motoristas provavelmente xingando o idiota que estava andando devagar numa tempestade. Se soubessem que ela não tinha escolha... Vamos, querido, implorou ao carro, acariciando o painel como se fosse um animal ferido. Só mais um pouquinho, a mãe está esperando. Mas o Corsa estava chegando ao limite. A fumaça agora saía em quantidade alarmante, e o cheiro de queimado era tão forte que ela teve que abrir um pouco a janela, permitindo que algumas gotas geladas invadissem o carro e molhassem seu rosto. À frente, através da cortina de chuva, Júlia conseguiu distinguir o contorno de uma saída da rodovia. Não sabia exatamente onde levava, mas era melhor tentar chegar a algum lugar habitado do que ficar parada no acostamento da estrada principal. Com o coração disparado, acionou a seta e manobrou cuidadosamente para a saída. A estrada secundária era ainda mais estreita e mal iluminada que a rodovia. Não havia acostamento adequado, apenas um pequeno espaço de terra que rapidamente se transformara em lama devido à chuva torrencial. As árvores dos dois lados da pista se curvavam perigosamente sob a força do vento, criando um túnel sombrio que parecia engolir a luz dos faróis. Foi ali, naquele trecho isolado e assombrado pela tempestade, que o motor do Corsa finalmente desistiu. Um último suspiro mecânico, uma tossida patética, e depois o silêncio súbito
que só foi quebrado pelo tamborilar incessante da chuva no teto e o uivo do vento nas árvores ao redor. As luzes do painel se apagaram uma a uma, deixando Júlia na escuridão quase completa. Ela tentou dar partida. Uma vez, 2 vezes, 3 vezes. Nada. O motor estava morto. Não! Sussurrou, e depois mais alto. Não! Bateu no volante com frustração, as lágrimas finalmente brotando e misturando-se às gotas de chuva que entravam pela janela entreaberta. Todo o medo que havia conseguido controlar durante a viagem explodiu de uma vez. Medo da tempestade, medo da escuridão, medo de estar sozinha numa estrada deserta, medo de não conseguir chegar à mãe. Pegou o celular com mãos trêmulas. A tela indicava apenas uma barra de sinal e 23% de bateria. Discou o número da mãe, mas a ligação não completou. Tentou novamente. Nada. A tempestade havia derrubado as torres de celular da região. Júlia encostou a cabeça no volante e tentou se controlar. Precisava pensar, precisava encontrar uma solução. Mas por mais que tentasse racionalizar, o pânico crescia como uma criatura viva dentro do peito. Lá fora, a tempestade continuava sua dança furiosa. Os relâmpagos pintavam o céu de branco por frações de segundo, revelando a paisagem desolada ao redor. Campos alagados, árvores vergadas pelo vento, e não uma única luz de casa ou estabelecimento à vista. Júlia estava completamente sozinha. A bateria do celular diminuía lentamente, como uma ampulheta digital, marcando o tempo que restava antes que ela perdesse completamente o contato com o mundo exterior. 22%, 21%, 20%. Ela pensou na mãe, provavelmente ainda acordada no sítio, ouvindo a chuva bater no telhado danificado, esperando pela filha que havia prometido chegar. Pensou em como Dona Rosa deveria estar preocupada, caminhando de um lado para o outro na cozinha pequena, mas aconchegante, preparando café que esfriaria na xícara, enquanto olhava pela janela em busca dos faróis que não chegavam. "Me perdoa, mãe", murmurou para a escuridão. Foi então que, através da cortina de chuva e do desespero que nublava seus sentidos, Júlia viu um ponto de luz se aproximando pela estrada. A luz que se aproximava cortava a escuridão como uma lâmina brilhante, crescendo steadily através da cortina de chuva. Júlia segurou a respiração, o coração batendo tão forte que parecia ecoar dentro do carro silencioso. Seria um caminhoneiro, um motorista perdido como ela, ou algo pior. O veículo diminuiu a velocidade ao avistar o Corsa parado no acostamento enlameado. Era uma caminhonete 4x4 preta, moderna e imponente, com faróis de LED que iluminavam a estrada como holofotes. O ronco do motor diesel era reconfortante, um som de potência e confiabilidade que contrastava drasticamente com os últimos suspiros patéticos do motor do Corsa. A caminhonete parou alguns metros atrás do carro de Júlia, deixando os faróis acesos para iluminar a cena. Júlia podia ver a silhueta de um homem através do para-brisa, mas a chuva e a distância tornavam impossível distinguir qualquer detalhe. A porta do motorista se abriu e uma figura alta desceu do veículo. Mesmo com a tempestade rugindo ao redor, o homem se moveu com uma calma impressionante, como se estivesse acostumado a enfrentar situações adversas. Pegou algo no banco, parecia ser uma capa de chuva, e vestiu rapidamente antes de caminhar em direção ao Corsa. Júlia travou as portas instintivamente, mas manteve a janela entreaberta alguns centímetros. O homem se aproximou do lado do motorista, curvando-se ligeiramente para ficar na altura da janela. A luz dos faróis de trás criava um halo ao redor de sua silhueta, mas ela conseguiu distinguir alguns traços. Cabelos escuros molhados pela chuva, ombros largos, postura segura. "Está tudo bem?"
A voz era grave, mas gentil, carregada de uma preocupação genuína que atravessou o barulho da tempestade. Vi seu carro parado. Precisa de ajuda? Júlia hesitou por um momento. Todas as histórias de terror sobre mulheres sozinhas na estrada passaram rapidamente pela sua mente, mas alguma coisa na voz do desconhecido, uma qualidade calorosa e tranquilizadora, fez com que seu instinto de autopreservação se acalmasse ligeiramente. O motor pifou, respondeu ela através da fresta da janela, tentando manter a voz firme. Estava tentando chegar ao sítio da minha mãe, mas... Em Itatiba? Interrompeu ele, e Júlia ficou surpresa. Conheço bem a região, moro por aqui. Uma pausa e depois... Posso dar uma olhada no motor? Entendo um pouco de carros. Havia algo na maneira como ele falou, sem pressa, sem pressão, que fez Júlia se sentir mais segura. Ela olhou para o celular. 18% de bateria e ainda sem sinal. Não tinha muitas opções. Está bem, disse finalmente, destravando as portas. Mas eu fico aqui no carro. Claro, respondeu ele, e ela pôde ouvir o sorriso na voz, mesmo sem ver o rosto. Pode abrir o capô? Júlia puxou a alavanca do capô, e o homem desapareceu da sua linha de visão. Ela o observou pelo espelho retrovisor, uma figura escura movendo-se com propósito sob a chuva implacável. Havia uma lanterna potente em suas mãos. De onde havia tirado aquilo? E ele examinava o motor com a competência de alguém que realmente sabia o que estava fazendo. Depois de alguns minutos, ele retornou à janela do motorista, os cabelos ainda mais molhados, mas o rosto, que ela finalmente conseguiu ver melhor à luz da lanterna, expressando uma confiança tranquila. Era um rosto interessante, não exatamente bonito no sentido clássico, mas marcante. Traços fortes, uma mandíbula definida, olhos escuros que pareciam inteligentes mesmo na pouca luz disponível. Devia ter uns 30 anos, talvez um pouco menos. Havia algo nele que transmitia solidez, confiabilidade, qualidades que Júlia havia aprendido a valorizar depois de alguns relacionamentos decepcionantes na cidade grande. É o radiador, disse ele, limpando as mãos molhadas na capa de chuva. Superaqueceu. Provavelmente um vazamento no sistema de arrefecimento. Não é algo que possa ser consertado aqui na estrada, especialmente com essa chuva. O coração de Júlia despencou. Então não tem jeito? Eu preciso chegar. Calma, ele disse gentilmente, levantando uma mão. Eu posso dar uma carona. Não é seguro ficar aqui, e pelo que você me disse, sua mãe está esperando. Júlia o estudou cuidadosamente. Todas as lições de segurança que havia aprendido na cidade grande gritavam contra aceitar carona de um estranho. Mas todas as fibras de amor filial em seu coração gritavam que precisava chegar ao sítio da mãe. Você não me conhece, disse ela lentamente. Por que faria isso? Ele deu de ombros, um gesto simples que de alguma forma transmitiu uma filosofia de vida inteira. Porque é o que se faz. Quando alguém precisa de ajuda, a gente ajuda. Fez uma pausa, olhando para a tempestade ao redor. Além disso, ninguém deveria ficar sozinho numa noite como esta. Havia uma sinceridade em sua voz que tocou algo profundo em Júlia. Lembrou-se de como a mãe sempre havia ensinado que ainda existiam pessoas boas no mundo. Pessoas que ajudavam sem esperar nada em troca. Talvez ela tivesse encontrado uma delas. Qual é o seu nome? Perguntou. Mateus, respondeu ele. Mateus Oliveira. E o seu? Júlia. Júlia Santos. Prazer em conhecê-la, Júlia. Mesmo que seja em circunstâncias tão molhadas. Dessa vez ela definitivamente ouviu o sorriso na voz dele, e isso a fez relaxar um pouco mais. Tudo bem, disse finalmente. Aceito a carona, mas primeiro preciso pegar algumas coisas do carro. Claro. Eu ajudo. Júlia desligou os faróis do Corsa. Não adiantava gastar bateria à toa e saiu do carro.
A chuva a atingiu como uma parede líquida, encharcando-a instantaneamente, apesar da jaqueta que vestia. Mateus já estava ao seu lado, segurando a lanterna para iluminá-la, enquanto ela pegava sua bolsa, o carregador do celular e uma pequena mala que sempre mantinha no porta-malas para emergências. "O carro vai ficar aqui?" gritou ela por cima do barulho da tempestade. "Por enquanto, sim", respondeu Mateus, pegando a mala das mãos dela, sem pedir licença. Um gesto cavalheiresco que a surpreendeu. "Amanhã, quando a chuva passar, posso arranjar um guincho para levá-lo até uma oficina em Itatiba." Eles correram para a caminhonete e Júlia ficou impressionada com o contraste assim que entrou no veículo. O interior era impecavelmente limpo, com bancos de couro que cheiravam a novo e um sistema de som discreto, mas obviamente caro. Não era ostentação, era qualidade silenciosa. "Nossa", murmurou ela, acomodando-se no banco do carona e fechando a porta com alívio. O som da chuva diminuiu consideravelmente, abafado pela excelente vedação do veículo. Que diferença! Mateus sorriu enquanto ligava o ar-condicionado no modo aquecimento. "Desculpe se está um pouco bagunçado", disse, embora o carro estivesse impecável. "Não esperava visitas hoje à noite." Agora, com a iluminação interna e sem a chuva distorcendo tudo, Júlia pôde observá-lo melhor. Ele era definitivamente atraente, não do jeito artificial dos modelos das revistas, mas de uma maneira mais sólida, mais real. Usava uma camisa social azul clara que, mesmo molhada, mantinha um caimento elegante. No pulso, um relógio simples, mas claramente caro. Havia algo nele que sugeria sucesso sem arrogância. "Você disse que mora por aqui?" perguntou ela enquanto Mateus manobrava para voltar à estrada principal. "Tenho uma fazenda a uns 15 minutos daqui", respondeu concentrado na direção. A caminhonete cortava através da tempestade como se ela nem existisse, os pneus mantendo a aderência perfeita mesmo na estrada molhada. "Fazenda Horizonte Dourado." "Talvez sua mãe conheça. A região não é muito grande." Júlia franziu a testa. O nome lhe parecia familiar. "Horizonte Dourado. Acho que minha mãe já mencionou. Você cria gado?" "Entre outras coisas", respondeu Mateus vagamente. "E sua mãe? Que tipo de sítio ela tem?" "Pequeno", disse Júlia, sentindo-se subitamente acanhada. Comparado à obviamente próspera fazenda de Mateus, o sítio da família devia parecer insignificante. Algumas galinhas, uma horta, poucas cabeças de gado, mais um lugar para viver em paz do que um negócio propriamente dito. "Os melhores lugares são assim", disse Mateus, e havia uma nostalgia em sua voz que fez Júlia olhá-lo com curiosidade. "Meu avô sempre dizia que a terra não serve só para lucrar, serve para viver." Havia uma profundidade naquela frase que sugeriu histórias não contadas. Júlia se perguntou que tipo de homem era esse que havia parado para ajudar uma estranha numa tempestade, e agora falava sobre terra e vida com a sabedoria de alguém muito mais velho. Eles dirigiram em um silêncio confortável por alguns minutos, o único som sendo o ronco suave do motor e o tamborilar da chuva no teto. Júlia aproveitou para estudar o perfil de Mateus à luz do painel. Havia uma concentração calma na maneira como ele dirigia, as mãos firmes no volante, os olhos atentos à estrada traiçoeira. "Posso perguntar o que você estava fazendo na estrada numa tempestade dessas?" disse ela finalmente. Mateus sorriu sem tirar os olhos da pista. "Voltando de uma reunião em Campinas. Deveria ter ficado por lá até a tempestade passar, mas..." Fez uma pausa. "Tinha uns animais que precisavam ser verificados. Quando se tem responsabilidades, não importa o tempo que está fazendo." Júlia assentiu, entendendo perfeitamente. "É exatamente por isso que estou aqui também. Minha mãe ligou, disse que o telhado estava vazando e eu não consegui ficar parada em São Paulo, sabendo que ela estava sozinha." "São Paulo?" Mateus olhou para ela brevemente.
Você mora na capital? Há 3 anos. Trabalho como designer gráfica. Júlia se surpreendeu com a facilidade com que estava conversando com esse estranho. Geralmente era mais reservada. E você, sempre morou aqui? Nasci aqui, respondeu Mateus. Saí para estudar. Fiz administração na USP. Depois um MBA. Mas sempre soube que voltaria. A terra tem um jeito de chamar a gente de volta. USP, MBA. Júlia processou essas informações, tentando encaixar as peças do quebra-cabeças que era Mateus Oliveira, um fazendeiro bem-sucedido, claramente educado, dirigindo uma caminhonete cara, mas se comportando com a simplicidade de alguém que cresceu no campo. Era uma combinação interessante. Você sente falta da cidade grande? Perguntou ela. Mateus considerou a pergunta por um momento. Às vezes sinto falta da conveniência, da variedade de restaurantes, dos cinemas, dos shows. Deu uma risadinha baixa. Mas nunca senti falta do trânsito, da poluição, da pressa constante. Aqui eu posso acordar e ver o horizonte. Posso ouvir os pássaros, respirar ar puro. Para mim, isso vale mais que qualquer conveniência urbana. Júlia se pegou concordando mentalmente. Nos últimos meses, havia se sentido cada vez mais sufocada pela vida na capital. O apartamento minúsculo, o trânsito infernal, a competição constante no trabalho, os relacionamentos superficiais. Havia algo apelativo na ideia de acordar e ver o horizonte. A conversa foi interrompida quando Mateus desacelerou e acionou a seta. Chegamos, anunciou, virando numa estradinha de terra que Júlia reconheceu como a que levava ao sítio da mãe. À medida que se aproximavam da propriedade, Júlia podia ver luzes acesas na casa pequena, mas aconchegante. Mesmo através da chuva, o lugar irradiava calor e acolhimento. Era exatamente como ela se lembrava. A varanda coberta com cadeiras de balanço, o jardim de flores da mãe, agora certamente encharcado, o curral pequeno onde viviam as poucas vacas da família. Mateus parou em frente à casa, deixando o motor ligado. Chegamos sãos e salvos, disse com um sorriso. Eu não sei como agradecer, disse Júlia, subitamente consciente de que sua aventura noturna estava chegando ao fim. Você salvou minha vida, literalmente. Foi um prazer, respondeu Mateus, e ela podia ver que ele realmente quis dizer isso. Cuide-se, Júlia Santos, e espero que sua mãe fique bem. Júlia pegou sua bolsa e abriu a porta, mas hesitou. Havia algo mais que queria dizer, mas não sabia exatamente o que. Mateus, se você quiser tomar um café quando a tempestade passar para esquentar, eu gostaria muito, disse ele, e o sorriso que iluminou seu rosto fez o estômago de Júlia dar um pequeno salto. Mas agora vá, sua mãe está esperando. Júlia correu pela chuva até a varanda, onde a porta se abriu antes mesmo que ela pudesse bater. Dona Rosa apareceu, os cabelos grisalhos desalinhados pela preocupação, os olhos brilhando de alívio. Minha filha, graças a Deus você chegou. A mãe a envolveu num abraço apertado e Júlia sentiu todas as tensões da noite se dissolvendo. Eu estava tão preocupada. Júlia se virou para acenar para Mateus, mas a caminhonete já estava desaparecendo na escuridão. Apenas 2 luzes vermelhas se afastando pela estrada enlameada. Quem era aquele, filha? Perguntou Dona Rosa, curiosa. Um anjo da guarda, murmurou Júlia, ainda olhando para onde a caminhonete havia desaparecido. Um anjo da guarda chamado Mateus. O interior da casa exalava o aroma familiar que Júlia havia carregado na memória durante todos os anos na capital. Café coado na hora, lenha queimada no fogão e aquele cheiro indefinível de lar que nenhum apartamento moderno conseguia reproduzir. Dona Rosa a conduziu diretamente para a cozinha, onde uma xícara de café quente a esperava sobre a mesa de madeira maciça que o avô havia construído décadas atrás. Senta aqui, filha.
Você está ensopada, disse a mãe, correndo para buscar toalhas limpas. Vai pegar uma pneumonia se não se secar direito. Júlia se acomodou na cadeira familiar, sentindo o peso da noite finalmente se assentar sobre seus ombros. Agora que estava segura, o choque atrasado da aventura começou a se manifestar. Suas mãos tremiam ligeiramente enquanto segurava a xícara quente, e não era apenas por causa do frio. Mãe, me conta o que aconteceu aqui, disse ela, observando as panelas estrategicamente posicionadas pelo chão para aparar as goteiras. O barulho da chuva no telhado havia diminuído, mas ainda era possível ouvir o pinga-pinga constante da água infiltrando. Dona Rosa voltou com as toalhas e se sentou à mesa, o rosto marcado pela preocupação. Começou ontem de manhã. Primeiro eram só algumas gotinhas no quarto, nada demais. Mas com essa tempestade, fez um gesto abrangente com as mãos. A água está entrando por todo lado. O quarto dos fundos está alagado e eu tive que mover todos os móveis. Júlia olhou ao redor com mais atenção e notou os sinais que havia perdido na pressa da chegada. Manchas de umidade nas paredes, alguns móveis empilhados em cantos improváveis, o cheiro sutil de mofo que começava a se formar. "Por que não me ligou antes?" perguntou, embora conhecesse a resposta. Dona Rosa sempre tentava resolver tudo sozinha, relutante em incomodar a filha com os problemas do sítio. "Achei que conseguiria dar um jeito", admitiu a mãe, baixando os olhos. "Tentei subir no telhado ontem, mas..." hesitou. "Mãe!" Júlia se levantou bruscamente, quase derrubando a xícara. "Você tem 62 anos, não pode subir em telhado sozinha." "E o que eu ia fazer? Esperar a casa desabar?" A voz de Dona Rosa tinha aquela teimosia familiar que Júlia conhecia bem. "Sou viúva, não inválida." Júlia suspirou, reconhecendo a futilidade de discutir. A mãe havia passado 15 anos cuidando do sítio sozinha, desenvolvendo uma independência feroz que às vezes beirava a imprudência. Tá bom, disse, voltando a se sentar. "Amanhã, quando a tempestade passar, a gente resolve isso. Vou ligar para alguns pedreiros da região." "Com que dinheiro, filha?" A pergunta foi feita baixinho, mas atingiu Júlia como um soco no estômago. Ela sabia que a situação financeira da mãe era apertada. A aposentadoria rural era pequena, e o sítio, embora fornecesse algumas necessidades básicas como ovos e verduras, não gerava renda suficiente para grandes reparos. Júlia enviava dinheiro quando podia, mas seu salário de designer iniciante mal cobria suas próprias despesas na capital. "A gente dá um jeito", disse firmemente. "Sempre damos." Dona Rosa sorriu com aquela mistura de orgulho e melancolia que Júlia conhecia desde pequena. "Você é igual ao seu pai no que tem de bom", disse. "Sempre otimista, sempre achando que vai dar certo." Era uma das poucas vezes que a mãe mencionava o pai sem amargura. Júlia aproveitou o momento raro de abertura. "Você sente falta dele?" "Às vezes", admitiu Dona Rosa, mexendo distraída com a alça da xícara. "Não do homem que ele se tornou, mas do homem que eu achei que ele era quando nos casamos. Do pai que ele foi para você nos primeiros anos." Júlia assentiu silenciosamente. Suas próprias memórias do pai eram fragmentadas e confusas, momentos de carinho misturados com discussões que ela não entendia na época, e depois o vazio súbito quando ele simplesmente desapareceu de suas vidas. "Falando em homens", disse Dona Rosa, mudando deliberadamente de assunto. "Quem era aquele rapaz que te trouxe? Parecia educado." Júlia sentiu o rosto esquentar. Mateus Oliveira." O carro quebrou na estrada e ele parou para ajudar. Fez uma pausa. "Ele diz que tem uma fazenda por aqui, Horizonte Dourado." O rosto de Dona Rosa se iluminou com reconhecimento. "Ah, o filho do seu Antônio. Claro que conheço.
Todo mundo na região conhece a família Oliveira. Você conhece ele? Conheço mais a história, disse Dona Rosa, acomodando-se na cadeira como quem se prepara para contar uma boa história. O avô dele, seu Joaquim, foi um dos primeiros fazendeiros da região. Construiu tudo do zero, com muito trabalho e honestidade. O pai, seu Antônio, herdou não só a terra, mas também o caráter. E pelo que ouço falar, o menino Mateus é igual. Que tipo de fazenda é? Grande, disse Dona Rosa com um assobio baixo. Gado de corte, algumas plantações, até uma pequena usina de laticínios. Mas não é só o tamanho que impressiona, é a maneira como eles tratam os funcionários, como cuidam da terra, como ajudam a comunidade. Fez uma pausa pensativa. Seu Antônio financiou a reforma da igreja no ano passado e nunca quis que ninguém soubesse. Foi a mulher dele que acabou contando. Júlia processou essas informações, tentando encaixá-las com o homem que havia conhecido na tempestade. Um homem de família tradicional, bem-sucedida, mas aparentemente sem ostentação. Isso explicava a caminhonete cara, mas sem exageros, a educação refinada, mas sem arrogância. E o Mateus? Você já conversou com ele? Algumas vezes na cidade, respondeu Dona Rosa. Sempre simpático, sempre educado, cumprimentava todo mundo, perguntava da família. Não é como esses jovens ricos que mal olham para quem tem menos dinheiro. Olhou para a filha com curiosidade crescente. Por que tanto interesse? Curiosidade, disse Júlia rapidamente, mas sabia que não estava enganando ninguém. A mãe tinha um radar especial para essas coisas. Dona Rosa sorriu com aquele sorriso conhecedor que as mães reservam para quando descobrem segredos dos filhos. Ele é solteiro, se é isso que você quer saber. Mãe, o que foi? Não posso falar? Dona Rosa riu. Toda mãe da região já tentou arranjar uma namorada para ele. Dizem que é muito exigente. Júlia sentiu uma pontada estranha. Ciúme? Curiosidade? Exigente como? Não se impressiona só com beleza ou dinheiro. Procura substância, caráter. Dona Rosa deu uma olhada significativa para a filha. Qualidades que você tem de sobra, por sinal. Antes que Júlia pudesse responder, a chuva diminuiu drasticamente, passando do rugido constante para um murmúrio suave. As duas mulheres olharam para o teto automaticamente, como se pudessem ver através das telhas. Acho que está parando, murmurou Dona Rosa. Júlia se levantou e foi até a janela. A escuridão lá fora estava começando a se dissipar, com os primeiros sinais tênues do amanhecer. No horizonte, uma faixa pálida de luz começava a pintar o céu de cinza claro. — Que horas são? Perguntou. — Quase 5 da manhã, respondeu Dona Rosa, consultando o relógio de parede. Você dirigiu a noite inteira. Era verdade. Júlia se deu conta de que estava acordada há mais de 20 horas, mas estranhamente não se sentia cansada. A adrenalina da aventura noturna, talvez, ou a empolgação estranha que sentia sempre que pensava em Mateus. Vou preparar o café da manhã, disse Dona Rosa, levantando-se. Você deve estar com fome. Deixa que eu faço, ofereceu Júlia. Você deve estar exausta. Bobagem. Você é visita. Mãe, eu cresci nesta cozinha. Não sou visita. Elas acabaram cozinhando juntas, caindo no ritmo familiar de mãe e filha, dividindo o espaço. Dona Rosa preparou pão de queijo na frigideira, uma especialidade que Júlia havia tentado replicar inúmeras vezes em São Paulo, sem sucesso. Júlia ficou encarregada dos ovos mexidos e do suco de laranja feito com frutas do pomar. Enquanto cozinhavam, conversaram sobre coisas cotidianas, o trabalho de Júlia na agência, as fofocas da cidade, os planos para o jardim quando o tempo melhorasse. Era uma normalidade reconfortante depois da noite tumultuada. O café da manhã estava quase pronto quando ouviram o som de um motor se aproximando. Júlia sentiu o coração acelerar. Seria Mateus.
Mas quando olhou pela janela, viu um carro desconhecido. Um sedã branco que parou ao lado da varanda. "Quem será?" murmurou Dona Rosa, secando as mãos no avental. 2 homens desceram do carro. Um deles, Júlia, reconheceu imediatamente como Mateus, agora vestindo roupas secas, jeans escuro e uma camisa polo azul que realçava seus ombros largos. O outro era um homem mais velho, provavelmente na casa dos 50, com cabelos grisalhos e o mesmo porte sólido de Mateus. "É o Mateus", disse Júlia, tentando manter a voz casual. "E deve ser o pai dele." Dona Rosa se dirigiu à porta antes mesmo que eles batessem. "Seu Antônio, Mateus, que surpresa boa." "Bom dia, Dona Rosa", cumprimentou o homem mais velho, tirando um chapéu imaginário em gesto respeitoso. "Desculpe incomodar tão cedo, mas meu filho me contou sobre o problema com o telhado." Mateus se aproximou, dirigindo um sorriso caloroso para Júlia. "Bom dia. Como passou a noite?" "Bem, graças a você", respondeu ela, sentindo novamente aquele aquecimento estranho no peito. "Trouxemos algumas telhas sobressalentes e ferramentas", disse Antônio Oliveira, gesticulando em direção ao carro. "Se vocês permitirem, gostaríamos de dar uma olhada no telhado." Dona Rosa ficou visivelmente emocionada. "Seu Antônio, isso é gentileza demais. Vocês não precisam..." "Claro que precisamos", interrompeu Mateus gentilmente. "Somos vizinhos. É isso que vizinhos fazem." Júlia observou a interação com interesse crescente. Havia uma naturalidade na generosidade de pai e filho que falava de valores profundamente enraizados. Não era caridade condescendente, era genuína solidariedade humana. "Pelo menos tomem um café antes", insistiu Dona Rosa. "Júlia fez ovos mexidos e o pão de queijo está saindo da frigideira." Antônio e Mateus trocaram um olhar, e Júlia pôde ver que estavam realmente tentados pelo aroma que vinha da cozinha. "Se não for incômodo", disse Antônio finalmente. "Incômodo nada. Sentem-se, sentem-se." O café da manhã se transformou numa refeição memorável. Antônio Oliveira revelou-se um contador de histórias nato, relatando episódios divertidos da região, enquanto saboreava o pão de queijo de Dona Rosa com evidente prazer. Mateus participava das conversas, mas Júlia notou que seus olhos frequentemente se dirigiam a ela, criando pequenos momentos de conexão silenciosa que a faziam esquecer de respirar. "Dona Rosa, a senhora devia dar aulas de culinária", disse Antônio, pegando o 3º pão de queijo. "Minha esposa vai ficar com ciúme quando eu contar." "Ah, seu Antônio, o senhor sempre foi um bajulador", riu Dona Rosa, mas estava claramente lisonjeada. Júlia aproveitou uma pausa na conversa para perguntar: "Como vocês souberam do problema do telhado?" "Mateus me contou sobre a situação quando chegou em casa", explicou Antônio. "E bem, quando um vizinho precisa de ajuda, principalmente numa tempestade como a de ontem", completou Mateus. "Ninguém deveria ter que lidar com isso sozinho." Havia algo na maneira como ele disse "sozinho" que fez Júlia se perguntar se ele estava falando apenas sobre o telhado. Após o café da manhã, os homens se dirigiram ao telhado para avaliar os danos, enquanto Júlia e Dona Rosa organizavam a cozinha. Através da janela, elas podiam vê-los caminhando ao redor da casa, Antônio apontando para diferentes seções do telhado e Mateus fazendo anotações em um pequeno caderno que tirara do bolso. "Que família boa", comentou Dona Rosa, secando os pratos. "Sempre foram assim os Oliveira. Lembro quando o pai do seu Antônio ainda era vivo. Mesmo sendo o fazendeiro mais próspero da região, nunca se achou melhor que ninguém." Júlia assentiu, observando Mateus através do vidro. Ele havia tirado a camisa polo devido ao calor que começava a se formar com o sol nascente, revelando uma constituição atlética conquistada claramente através de trabalho físico, não de academia.
Havia algo profundamente atraente na maneira como ele se movia, com propósito e confiança, mas sem pressa desnecessária. Filha, você está prestando atenção no que eu estou falando? A voz divertida de Dona Rosa a trouxe de volta à realidade. Claro que estou, mentiu Júlia, sentindo o rosto corar. Então, repete o que eu acabei de falar. Júlia abriu e fechou a boca sem resposta. Dona Rosa riu com gosto. Eu disse que o Mateus está solteiro há 2 anos. Terminou um namoro longo com uma moça de Campinas. Dizem que ela queria que ele vendesse a fazenda e se mudasse para São Paulo. Ah, Júlia tentou parecer apenas educadamente interessada. E ele não quis? Pelo que ouvi falar, ele disse que a terra estava no sangue dele, que não conseguiria ser feliz longe daqui. E Dona Rosa deu uma olhada significativa para a filha. Procura uma mulher que entenda isso. Antes que Júlia pudesse responder, Antônio apareceu na porta da cozinha. Dona Rosa, a situação não está tão ruim quanto parecia. Algumas telhas quebradas, uns caibros que precisam ser trocados, mas nada que não se resolva em um dia de trabalho. Sério? O alívio na voz de Dona Rosa era palpável. Sério? Já trouxemos todo o material necessário. Se a senhora permitir, gostaríamos de começar agora, enquanto o tempo está bom. Dona Rosa juntou as mãos, emocionada. Seu Antônio, eu não sei como agradecer. Quanto vai custar? Antônio acenou com a mão, dispensando a pergunta. Nada, Dona Rosa. Somos vizinhos, mas o material, a mão de obra... O material a gente tinha sobrando de uma obra na fazenda, e a mão de obra... Sorriu. Bem, o Mateus precisa de exercício mesmo. Júlia se ofereceu para ajudar, mas Antônio recusou gentilmente. Trabalho de telhado não é para moças, disse com proteção paternal. Mas se quiserem fazer um almoço caprichado para quando terminarmos... Já está decidido, declarou Dona Rosa. Júlia faz a melhor galinha caipira da família. Eu não disse isso, protestou Júlia, mas já estava mentalmente planejando o cardápio. Os próximos horas passaram numa dança harmoniosa de atividades. Enquanto pai e filho trabalhavam no telhado, seus martelos criando um ritmo constante e reconfortante, Júlia e Dona Rosa preparavam um almoço digno de festa. Júlia se encarregou da galinha caipira, refogando a ave com temperos que havia aprendido com a mãe, enquanto Dona Rosa preparava arroz com pequi, feijão tropeiro e couve refogada. De tempos em tempos, Júlia se flagrava olhando pela janela para observar Mateus trabalhando. Havia uma competência tranquila na maneira como ele manejava as ferramentas, uma concentração serena que falava de alguém acostumado a resolver problemas com as próprias mãos. Quando ele ocasionalmente olhava na direção da janela e seus olhos se encontravam, Júlia sentia uma corrente elétrica percorrer seu corpo. Por volta do meio-dia, Dona Rosa precisou ir à cidade buscar alguns ingredientes que haviam esquecido. Vocês ficam aí terminando o almoço, disse, pegando a chave do seu velho Uno. Eu volto em 1 hora. Júlia ficou sozinha na cozinha, mexendo o molho da galinha e tentando não pensar na proximidade de Mateus. O barulho do trabalho no telhado havia parado temporariamente. Provavelmente estavam fazendo uma pausa. Foi então que ouviu passos na varanda e a voz de Antônio. Mateus, vou dar uma volta na propriedade, ver se há outros danos da tempestade. Você termina aqui. Tudo bem, pai. Júlia ouviu o carro de Antônio se afastando e percebeu que estava sozinha na propriedade com Mateus. Seu coração acelerou ligeiramente, uma mistura de nervosismo e expectativa. Alguns minutos depois, uma batida suave na porta da cozinha a fez levantar os olhos do fogão. Mateus estava parado no vão da porta, uma toalha ao redor do pescoço para secar o suor, o cabelo ligeiramente desalinhado pelo trabalho. "Posso pegar um copo d'água?" perguntou. "Claro, entra." Júlia se dirigiu à geladeira consciente de cada movimento. "Como está o trabalho lá em cima?" "Quase terminando.
Mais umas 2 horas e estará como novo. Ele aceitou o copo d'água que ela ofereceu, seus dedos se tocando brevemente durante a transferência. Sua mãe não vai ter mais problemas com goteiras. Não sei como agradecer vocês, disse Júlia sinceramente. Quando ela me ligou ontem à noite, eu fiquei desesperada. Pensei em 1000 cenários terríveis. Mateus bebeu a água lentamente, estudando o rosto dela. Você se preocupa muito com ela. É só nós duas, respondeu Júlia simplesmente. Sempre foi assim. E seu pai? Júlia hesitou. Não era um assunto que gostava de discutir, mas havia algo na maneira gentil como Mateus perguntou que a fez sentir-se segura para responder. Ele foi embora quando eu tinha 8 anos. Simplesmente desapareceu um dia. Deixou um bilhete dizendo que havia encontrado outra pessoa. Mexeu distraída no molho da galinha. Minha mãe nunca se casou de novo. Disse que não queria correr o risco de trazer alguém que pudesse me machucar. Mateus ficou em silêncio por um momento, processando a informação. Deve ter sido difícil para vocês. Foi, mas também nos tornou mais fortes, mais unidas. Júlia sorriu, tentando aliviar o peso da conversa. E a sua família? Sempre foram próximos assim? Sempre, respondeu Mateus, encostando-se no balcão da cozinha. Meus pais se casaram por amor, não por conveniência, como era comum na época. Criaram eu e meu irmão mais novo com muito carinho, mas também com responsabilidade. Meu pai sempre dizia que ser homem não é sobre ter poder, é sobre usar sua força para proteger quem você ama. Havia algo na maneira como ele falou sobre família que tocou Júlia profundamente. Era diferente dos homens que havia conhecido em São Paulo, onde relacionamentos pareciam sempre temporários, onde compromisso era visto como limitação. Seu irmão também trabalha na fazenda? Veterinário. Mora em Brasília, mas vem sempre que pode. Mateus sorriu com afeto. Casou no ano passado com uma moça maravilhosa. Vão ter o primeiro filho em dezembro. Você quer ter filhos? A pergunta saiu antes que Júlia pudesse se censurar. Ela sentiu o rosto corar imediatamente. Desculpa, não é da minha conta. Não, tudo bem, disse Mateus, o sorriso se ampliando. Quero sim. Muitos. Esta terra precisa de crianças correndo pelos campos, subindo nas árvores, aprendendo a amar a natureza como eu aprendi. Havia uma luz nos olhos dele quando falava sobre o futuro que fez o coração de Júlia acelerar. Era um homem que sabia o que queria da vida, que tinha valores sólidos e sonhos claros. E você? Perguntou ele. Quer ter filhos? Sempre quis, admitiu Júlia. Em São Paulo, sempre parecia que era cedo demais, que precisava primeiro estabelecer a carreira, juntar dinheiro. Mas, ultimamente, tenho pensado que talvez a vida não seja sobre ter tudo perfeito antes de começar a vivê-la. Mateus a estudou com intensidade crescente. Você não parece uma pessoa da cidade grande. O que quer dizer? Há uma simplicidade em você. Uma autenticidade que é rara lá. A maioria das pessoas que conheço de São Paulo estão sempre correndo atrás de algo. Mais dinheiro, mais status, mais coisas. Você parece contente, como se soubesse o que realmente importa. Júlia se surpreendeu com a percepção dele. Talvez porque eu tenha crescido aqui. Minha mãe me ensinou que as melhores coisas da vida não custam dinheiro. Um abraço sincero, uma conversa boa, o cheiro da chuva na terra. Exatamente, disse Mateus, dando um passo mais próximo. Sua mãe é uma mulher sábia. Eles ficaram em silêncio por um momento, o ar entre eles carregado de uma tensão que não era desconfortável, mas sim cheia de possibilidades. Júlia estava consciente de cada detalhe. A maneira como a luz da janela iluminava os olhos escuros de Mateus, o cheiro sutil de madeira e trabalho honesto que emanava dele, a sensação de que estava à beira de algo importante. Júlia,
disse ele suavemente. Sim. Gostaria de jantar comigo amanhã à noite, na fazenda? O coração dela disparou. Sim, gostaria muito. O sorriso que iluminou o rosto de Mateus foi como o sol nascendo. Ótimo. Posso buscar você às 7? Perfeito. O som de carros se aproximando quebrou o momento. Dona Rosa e Antônio estavam voltando quase simultaneamente. Mateus se afastou do balcão, mas não antes de murmurar. Estou ansioso por amanhã. Júlia permaneceu na cozinha, o coração ainda batendo acelerado, enquanto ouvia Mateus se juntar ao pai para terminar o trabalho no telhado. Havia algo mudado no ar, uma promessa não dita que pairava como perfume de flores. O almoço foi uma celebração espontânea. O telhado estava completamente reparado, Dona Rosa estava radiante de gratidão, e Antônio e Mateus elogiaram a galinha caipira de Júlia como se fosse um prato de restaurante 5 estrelas. Dona Rosa, a sua filha cozinha como um anjo, declarou Antônio, pegando uma segunda porção. Ela sempre foi boa na cozinha, disse Dona Rosa com orgulho maternal. Desde pequena me ajudava, queria aprender tudo. Júlia se sentiu corar novamente quando notou Mateus observando-a com aprovação evidente. Havia algo na maneira como ele a olhava que a fazia sentir-se valorizada não apenas pela beleza, mas por quem ela realmente era. Após o almoço, pai e filho se prepararam para partir. Antônio beijou a mão de Dona Rosa com galanteria antiquada, e Mateus se aproximou de Júlia. Até amanhã, disse baixinho, apenas para ela ouvir. Até amanhã, respondeu, surpresa pela própria ousadia ao segurar brevemente a mão dele. Quando o carro desapareceu na estrada, Dona Rosa se virou para a filha com um sorriso conhecedor. Esse menino está interessado em você. Mãe, e você está interessada nele também. Não adianta negar, eu vi os olhares que vocês trocaram. Júlia suspirou, sabendo que não adiantava tentar esconder nada da mãe. Ele me convidou para jantar amanhã. Que bom! Dona Rosa bateu palmas. Faz tempo que você não sai com alguém que preste. Como você sabe que ele presta? Mal o conhece. Filha, um homem que para numa tempestade para ajudar uma desconhecida, que vem no dia seguinte consertar o telhado de uma vizinha sem cobrar nada, que trata a mãe com carinho e fala de família com aquele brilho nos olhos. Dona Rosa fez uma pausa significativa. Esse é um homem que presta. Júlia sabia que a mãe estava certa, mas ainda sentia aquele nervosismo familiar que vinha sempre que algo bom parecia estar acontecendo em sua vida. Como se fosse bom demais para ser verdade. E se não der certo? Eu nem moro aqui. E se der certo? Retrucou Dona Rosa. Você vai deixar de tentar por medo? Era uma pergunta que Júlia carregaria consigo pelo resto do dia, misturada com a expectativa crescente pelo encontro de amanhã. O dia seguinte amanheceu com um céu limpo e azul, que parecia ter sido lavado pela tempestade. Júlia acordou com uma mistura de nervosismo e expectativa que a acompanhou durante todo o dia. Dona Rosa, percebendo o estado da filha, assumiu o controle da situação com a autoridade maternal que só as mães possuem. Primeiro, vamos arrumar seu cabelo, declarou após o café da manhã. Depois, escolhemos a roupa. E antes que você diga alguma coisa, eu sei exatamente o que fica bem em você. Júlia se rendeu aos cuidados da mãe, deixando-se ser mimada como nos tempos de adolescência. Dona Rosa lavou e escovou os cabelos castanhos da filha até que brilhassem. Depois os arrumou em ondas suaves que emolduravam seu rosto. Para a roupa, escolheu um vestido floral azul marinho que Júlia havia deixado no armário do quarto na última visita. Um vestido que realçava seus olhos castanhos e dava-lhe um ar ao mesmo tempo elegante e campestre. Perfeita, declarou Dona Rosa, observando o resultado final. Natural, mas arrumada. Bonita, mas não exagerada. Júlia se olhou no espelho antigo do quarto e teve que concordar. Havia algo diferente em seu reflexo,
uma luz nos olhos, uma expectativa no sorriso que a fazia parecer mais jovem e vibrante do que se sentia há meses. As horas se arrastaram com uma lentidão torturante. Júlia tentou se distrair ajudando a mãe com os afazeres domésticos, mas sua mente insistia em vagar para o encontro da noite. Como seria a casa de Mateus? O que conversariam? Haveria outros momentos daquela conexão intensa que havia sentido na cozinha no dia anterior? Às 6h30, Dona Rosa postou-se na janela da sala como uma sentinela. "Ele está chegando", anunciou quando os faróis apareceram na estrada. "E pontual. Gosto disso num homem." Júlia sentiu o estômago dar um salto. Verificou-se uma última vez no espelho e respirou fundo. "Como estou?" "Linda", respondeu Dona Rosa com sinceridade maternal. "Mas lembra, seja você mesma, é por isso que ele se interessou." A caminhonete parou em frente à casa exatamente às 7 horas. Mateus desceu do veículo vestindo uma camisa social branca e calças escuras. Elegante, mas sem exageros. Trazia nas mãos um pequeno buquê de flores silvestres que Júlia percebeu com emoção haviam sido colhidas nos campos da própria fazenda. "Boa noite, Dona Rosa", cumprimentou ele, entregando algumas flores para a mãe de Júlia. "Para agradecer a hospitalidade de ontem." "Que gentileza, Mateus!" Dona Rosa ficou visivelmente emocionada. "Não precisava." "Claro que precisava." Ele sorriu. Depois se voltou para Júlia. "Boa noite. Você está deslumbrante." Havia uma sinceridade em sua voz que fez o coração de Júlia acelerar. "Obrigada. As flores estão lindas." "Não tão lindas quanto você." Dona Rosa pigarreou discretamente, mas estava sorrindo. "Vão, aproveitem a noite. Júlia, não se preocupe com o horário para voltar." "O que foi? Você é adulta." Mateus riu, oferecendo o braço para Júlia. "Prometo trazê-la em segurança, Dona Rosa." O trajeto até a fazenda Horizonte Dourado levou apenas 15 minutos, mas foi tempo suficiente para Júlia se impressionar com a propriedade. Mesmo na luz dourada do entardecer, era possível ver a extensão dos campos bem cuidados, o gado pastando tranquilamente e, ao longe, a silhueta imponente da casa principal. "Nossa!" murmurou ela, quando a residência apareceu completamente. Era uma construção no estilo colonial, ampla e elegante, mas sem ostentação. Paredes brancas com detalhes em madeira escura, uma varanda que cercava toda a casa, jardins bem cuidados que se misturavam naturalmente com a paisagem rural. "Gostou?" perguntou Mateus, claramente ansioso pela aprovação dela. "É magnífica, mas não é intimidadora, sabe? Parece uma casa onde se pode realmente viver, ser feliz." O sorriso de Mateus se alargou. "É exatamente isso que queríamos. Meu pai sempre disse que uma casa deve abraçar quem entra, não impressionar." Eles foram recebidos na varanda por um casal de meia-idade, os pais de Mateus. A mãe, uma mulher elegante de cabelos grisalhos presos em um coque suave, abraçou Júlia com carinho genuíno. "Você deve ser a Júlia", disse com voz calorosa. "Mateus não parou de falar de você desde ontem. Eu sou Helena e este é meu marido Antônio, que você já conhece." "Que é um prazer conhecê-la, senhora Helena", respondeu Júlia, imediatamente à vontade com a simpatia da mulher. "Helena, apenas Helena. Aqui não temos formalidades", sorriu a mulher. "Espero que gostem do jantar. Mateus fez questão de ajudar a preparar." "Você cozinha?" Júlia olhou para Mateus com surpresa divertida. "Um pouco", admitiu ele, parecendo ligeiramente constrangido. "Minha mãe sempre disse que um homem que não sabe cozinhar nunca será verdadeiramente independente." O jantar foi servido na varanda dos fundos, que oferecia uma vista espetacular dos campos banhados pela luz dourada do pôr do sol. A mesa estava posta com simplicidade elegante. Toalha de linho branco, louças de porcelana que claramente tinham história.
Velas que criavam uma atmosfera íntima, mas não exagerada. A refeição foi uma revelação. Mateus havia preparado um risoto de queijo da própria fazenda com cogumelos silvestres, acompanhado de uma salada de folhas colhidas na horta da família. Cada prato falava de qualidade e cuidado, ingredientes frescos preparados com técnica e amor. Mateus aprendeu a cozinhar na Itália, explicou Helena, observando com satisfação como Júlia saboreava cada garfada. Passou um semestre lá durante o MBA, num programa de agronegócios sustentáveis. Itália? Júlia olhou para ele com interesse renovado. Toscana, confirmou Mateus. Fiquei numa fazenda que produzia queijos artesanais há 5 gerações. Aprendi que tradição e inovação podem caminhar juntas. A conversa fluiu naturalmente entre os 4. Helena e Antônio contaram histórias da família, da construção da fazenda, dos desafios e vitórias ao longo dos anos. Júlia se viu compartilhando memórias de sua infância no sítio, das lições que aprendera com a mãe, dos sonhos que havia perseguido na capital. E agora? Perguntou Helena gentilmente. Está feliz em São Paulo? Júlia hesitou, sentindo o peso do olhar de Mateus sobre ela. Não sei se feliz é a palavra certa. Realizada profissionalmente, talvez, mas ultimamente tenho sentido que algo está faltando. O que você acha que é? A pergunta de Mateus foi feita com cuidado, como se ele realmente quisesse entender. Conexão, talvez. Propósito. Na cidade tudo é tão rápido, tão superficial. As pessoas mal se conhecem, mal têm tempo para conversas verdadeiras. Fez uma pausa, olhando para a paisagem serena ao redor. Aqui parece que há espaço para respirar, para pensar, para ser. Helena e Antônio trocaram um olhar conhecedor. Bem, disse Helena, levantando-se, acho que vocês dois têm muito que conversar. Antônio e eu vamos dar uma volta pelos estábulos. Não precisam, começou Júlia, mas Helena já estava se afastando com um sorriso cúmplice. Aproveitem a noite. É linda demais para desperdiçar. Sozinhos na varanda, Júlia e Mateus ficaram em silêncio por um momento, observando as primeiras estrelas aparecerem no céu que escurecia gradualmente. A luz das velas dançava entre eles, criando sombras suaves que pareciam envolvê-los numa bolha íntima. Seus pais são maravilhosos, disse Júlia finalmente. Eles gostaram muito de você, respondeu Mateus. Minha mãe me disse na cozinha que você tem substância. Para ela, esse é o maior elogio possível. E para você, o que é o maior elogio possível? Mateus se virou para encará-la completamente, seus olhos escuros refletindo a luz dourada das velas. Alguém dizer que encontrou em mim um lugar seguro para ser ela mesma. A intensidade em sua voz fez o coração de Júlia acelerar. É isso que você quer ser? Um lugar seguro? Para a pessoa certa, sim. Ele fez uma pausa, como se estivesse reunindo coragem. Júlia, sei que nos conhecemos há apenas 2 dias, mas... Mas sinto como se te conhecesse há anos, como se você fosse a peça que estava faltando num quebra-cabeças que nem sabia que estava tentando montar. Júlia sentiu lágrimas de emoção picar em seus olhos. Eu sinto a mesma coisa. É assustador. Por que assustador? Porque eu não estava procurando por isso. Não estava procurando por você. Sua voz era quase um sussurro. Vim aqui só para ajudar minha mãe. E de repente... De repente você aparece na tempestade e muda tudo. Mateus se levantou lentamente e estendeu a mão para ela. Quer caminhar um pouco? Quero te mostrar uma coisa. Júlia aceitou sua mão, sentindo uma corrente elétrica percorrer seu braço, quando seus dedos se entrelaçaram. Eles caminharam em silêncio pela propriedade, seguindo uma trilha iluminada por pequenas luzes solares que levava a uma colina baixa. No topo da elevação, Mateus parou. À frente deles se estendia toda a fazenda.
Campos que se perdiam no horizonte, a casa principal brilhando suavemente na distância e, acima de tudo, um céu estrelado que parecia infinito. É aqui que venho quando preciso pensar, disse Mateus. Quando preciso lembrar do que realmente importa. É perfeito, murmurou Júlia, maravilhada com a vista. Júlia. A voz dele estava rouca de emoção. Preciso te contar uma coisa. Ela se virou para encará-lo, o coração disparado pela seriedade em seu tom. Quando te vi parada na estrada ontem à noite, meu primeiro pensamento foi ajudar alguém em dificuldades. Mas quando olhei nos seus olhos, quando ouvi sua voz... Ele parou, procurando as palavras certas. Senti algo que nunca havia sentido antes. Como se o universo tivesse conspirado para nos encontrarmos. Mateus, deixa eu terminar, pediu ele gentilmente. Sei que pode parecer loucura, mas não consigo parar de pensar em você, em como seria ter você na minha vida, dividir tudo isso comigo. Fez um gesto que abrangia toda a propriedade. Sei que você tem sua vida em São Paulo, sua carreira, mas... Júlia silenciou-o, colocando 2 dedos suavemente sobre seus lábios. Mateus, você não está louco. Eu sinto a mesma coisa. Os olhos dele se iluminaram com esperança. Sente? Desde ontem não consigo pensar em outra coisa. Em você, neste lugar, na possibilidade de uma vida diferente da que eu tinha planejado. Sua voz tremeu ligeiramente. Uma vida melhor. Mateus envolveu o rosto dela com as mãos, seus polegares acariciando suas bochechas suavemente. Júlia, eu sei, sussurrou ela. Eu também. E então, sob um céu infinito de estrelas, eles se beijaram. Foi um beijo terno a princípio, hesitante, como se ambos estivessem testando a realidade do momento. Mas rapidamente se aprofundou, carregado de toda a emoção e conexão que haviam construído em tão pouco tempo. Quando finalmente se separaram, ambos estavam respirando irregularmente, as testas encostadas, os olhos fechados, como se quisessem guardar para sempre aquele momento. Isso é real? Murmurou Júlia. É o mais real que já senti na vida, respondeu Mateus, beijando sua testa suavemente. Eles permaneceram abraçados no topo da colina, observando as estrelas e falando sobre sonhos, medos e possibilidades. Mateus contou sobre sua visão para a fazenda, os planos de expansão sustentável, o desejo de criar uma família forte como a que seus pais haviam construído. Júlia falou sobre sua paixão pelo design, mas também sobre o crescente desejo de encontrar um propósito maior, uma maneira de usar seus talentos para construir algo duradouro. E se você pudesse trabalhar aqui? Perguntou Mateus cuidadosamente. Há empresas na região que precisam de designers, ou você poderia trabalhar remotamente, ou até mesmo... Hesitou. Até mesmo o quê? Bem, tenho pensado em criar uma marca para os produtos da fazenda. Queijos artesanais, laticínios orgânicos. Precisaria de alguém com seu talento para desenvolver a identidade visual, as embalagens. Júlia se afastou ligeiramente para olhá-lo nos olhos. Você está me oferecendo um emprego? Estou oferecendo uma parceria, em todos os sentidos. O coração de Júlia disparou novamente. Havia tantas possibilidades naquela frase, tantos futuros que poderiam se desenrolar a partir daquele momento. É cedo demais para falar sobre isso, disse ela, mas sem convicção. É, concordou Mateus, mas isso não significa que não devemos sentir. Eles voltaram para a casa quando as estrelas já brilhavam intensamente no céu escuro. Helena e Antônio os receberam com sorrisos conhecedores, mas respeitaram a atmosfera íntima que os envolvia. Foi uma noite maravilhosa, agradeceu Júlia, abraçando Helena. Obrigada por me receberem tão bem. A casa é sua sempre que quiser.
respondeu Helena sinceramente. Esperamos vê-la muitas outras vezes. No caminho de volta ao sítio, Júlia e Mateus dirigiram em um silêncio confortável, as mãos entrelaçadas sobre o câmbio. Havia uma paz entre eles, uma sensação de que algo importante havia sido resolvido, mesmo que nem todos os detalhes estivessem claros. Quando pararam em frente à casa de Dona Rosa, Mateus se virou para ela. Júlia, quero que saiba que não espero uma resposta agora sobre tudo, mas quero que saiba também que isso não é casual para mim. O que sinto por você é sério. Para mim também, admitiu ela, e isso me assusta e me emociona ao mesmo tempo. Quando você volta para São Paulo? Domingo. Era quinta-feira. 3 dias. 3 dias, murmurou ele, como se estivesse lendo seus pensamentos. 3 dias, confirmou ela. Ele se inclinou e a beijou novamente, suavemente, como uma promessa. Então vamos aproveitá-los. Júlia entrou em casa com o coração cheio e a mente fervilhando de possibilidades. Dona Rosa a esperava na sala, fingindo ler uma revista, mas claramente ansiosa por detalhes. E então? Perguntou assim que Júlia apareceu. E então? Acho que minha vida pode estar prestes a mudar completamente. Dona Rosa sorriu com satisfação maternal. Às vezes, filha, as melhores mudanças são as que não planejamos. Naquela noite, Júlia permaneceu acordada por horas, olhando pela janela para as estrelas que pareciam mais brilhantes do que nunca, pensando em Mateus, na fazenda e na possibilidade de uma felicidade que não sabia que estava procurando. Os 3 dias que se seguiram passaram como um sonho luminoso. Mateus aparecia todas as manhãs no sítio, sempre com uma desculpa plausível. Verificar se o telhado estava resistindo bem, trazer algum produto da fazenda para Dona Rosa, ou simplesmente passar para ver se estava tudo bem. Mas todos sabiam o verdadeiro motivo de suas visitas. Júlia se viu redescobrindo os prazeres simples da vida no campo. Caminharam juntos pelas trilhas que ela conhecia desde criança, mas que agora pareciam completamente novas através dos olhos de Mateus. Ele lhe mostrou segredos da natureza que havia aprendido ao longo dos anos, onde encontrar as melhores frutas silvestres, como identificar plantas medicinais, qual era o melhor horário para observar os pássaros. Na sexta-feira à tarde, sentados sob a sombra generosa da mangueira centenária no quintal de Dona Rosa, Júlia se pegou observando Mateus explicar para sua mãe as diferentes variedades de queijos que produzia na fazenda. Havia uma paixão genuína em sua voz quando falava sobre seu trabalho, uma conexão profunda com a terra que ia muito além do simples negócio. O segredo está no leite, dizia ele, os olhos brilhando de entusiasmo. Vacas felizes produzem leite melhor. Por isso cuidamos de cada animal como se fosse parte da família. Dona Rosa escutava com interesse sincero, fazendo perguntas inteligentes que mostravam sua própria experiência com animais. O seu avô sempre dizia isso, comentou. Que a terra e os bichos sentem quando são amados. Exatamente, Mateus se animou ainda mais. É isso que tentamos manter vivo. A sabedoria dos antigos, mas com as técnicas modernas. Júlia sorriu, aquecida pela facilidade com que ele se integrava à família. Não havia esforço forçado ou pretensão, apenas uma conexão natural entre pessoas que compartilhavam valores similares. Naquela noite, após o jantar, Mateus pediu para falar com Júlia em particular. Eles caminharam até a horta dos fundos, onde Dona Rosa cultivava seus temperos e ervas medicinais. A lua cheia iluminava tudo com uma luz prateada que transformava o jardim simples num cenário encantado. Júlia, começou ele parando ao lado do canteiro de manjericão. Preciso te fazer uma pergunta importante. O coração dela acelerou. Que pergunta? Mateus respirou fundo, como se estivesse reunindo coragem. O que você realmente quer da vida?
Não o que acha que deveria querer, não o que os outros esperam de você. O que você, no fundo do coração, realmente quer. Era uma pergunta que Júlia havia evitado fazer para si mesma há anos. Na correria da vida urbana, havia se acostumado a focar apenas no próximo passo, no próximo projeto, na próxima meta profissional. Mas ali, sob a luz da lua, com o cheiro de manjericão no ar e os olhos sinceros de Mateus fixos nos seus, não conseguiu fugir da verdade. Quero ser feliz, disse finalmente, não apenas bem-sucedida ou respeitada. Quero acordar todos os dias ansiosa para viver o dia que está por vir. Quero construir algo que dure, que tenha significado. Fez uma pausa, sentindo lágrimas de emoção nos olhos. Quero amar e ser amada de verdade, profundamente, sem medos ou reservas. E acredita que pode encontrar isso em São Paulo? Júlia baixou os olhos para o chão. Era a pergunta que vinha evitando há 3 dias. Não sei, talvez, mas nos últimos 3 dias senti mais felicidade genuína do que nos últimos 3 anos. Levantou os olhos para encontrar os dele. E isso me assusta. Mateus deu um passo mais próximo. Por que assusta? Porque significa que toda a vida que construí, todos os anos de esforço para me estabelecer na capital, talvez não tenham sido na direção certa. Júlia, disse ele gentilmente, nada do que você viveu foi perdido. Cada experiência te trouxe até aqui, até este momento. A pergunta não é se você tomou decisões erradas antes. A pergunta é, o que você quer fazer agora? Era uma perspectiva que ela não havia considerado. Talvez sua jornada em São Paulo não tivesse sido um desvio, mas sim uma preparação necessária para este momento de escolha. E se eu te dissesse que quero ficar? Perguntou ela, surpreendendo-se com sua própria coragem. O rosto de Mateus se iluminou como se alguém tivesse acendido uma luz por dentro. Diria que é a resposta mais bonita que já ouvi na minha vida. Mas há tantas questões práticas a resolver. Meu apartamento em São Paulo, meu trabalho, minhas coisas. Uma coisa de cada vez, disse Mateus, envolvendo as mãos dela entre as suas. Não precisa resolver tudo hoje, só precisa decidir se quer tentar. Quero, disse ela sem hesitar. Quero muito. O beijo que se seguiu foi diferente dos anteriores. Havia nele uma promessa, um compromisso com o futuro que estavam decidindo construir juntos. Quando se separaram, ambos estavam sorrindo através das lágrimas de felicidade. No sábado, Mateus levou Júlia para conhecer cada canto da fazenda. Mostrou-lhe os estábulos onde as vacas viviam em condições que mais pareciam um resort bovino. A pequena fábrica de laticínios, onde trabalhavam apenas 5 funcionários que ele tratava como família, os campos onde estava experimentando técnicas de agricultura sustentável. Tudo isso poderia ser nosso, disse ele enquanto observavam o gado pastando pacificamente no campo verdejante. Não só meu, nosso. Júlia sentiu uma emoção profunda ao ouvir aquela palavra. Nosso. Há anos não se sentia parte de algo maior, de um projeto que transcendesse suas ambições individuais. Conte-me mais sobre a marca que quer criar, pediu ela. Os olhos de Mateus se acenderam. Imagino algo que conte a história de cada produto. Queijos que carregam o nome das vacas que deram o leite, iogurtes que falam sobre a pastagem onde os animais vivem, uma marca que conecte o consumidor com a origem real do alimento. Parou, olhando para ela com expectativa. O que acha? Acho, disse Júlia lentamente, a mente já trabalhando nas possibilidades visuais, que é a ideia mais linda que já ouvi. E acho que posso criar uma identidade visual que faça jus a essa filosofia.
Eles passaram o resto da tarde sentados na varanda da casa principal, Júlia esboçando ideias num caderno emprestado, enquanto Mateus descrevia suas visões para o futuro. Helena apareceu com café e biscoitos caseiros, observando com satisfação maternal como os dois trabalhavam em harmonia. Já parecem um casal de verdade, comentou para o marido quando voltaram para dentro. Parecem um casal feliz, corrigiu Antônio, que é ainda melhor. O domingo chegou carregado de uma melancolia agridoce. Era o dia do retorno de Júlia a São Paulo, mas agora a viagem tinha um propósito completamente diferente. Não era mais uma volta à vida normal, mas sim o início de uma transição cuidadosamente planejada. Mateus havia se oferecido para levá-la de volta à capital, aproveitando para ajudá-la com os primeiros passos práticos de sua mudança. Conversariam com o proprietário do apartamento sobre a rescisão do contrato, organizariam suas coisas, e Júlia teria uma conversa séria com o chefe sobre a possibilidade de trabalhar remotamente ou, se necessário, pedir demissão. Dona Rosa estava radiante com a decisão da filha, embora tentasse disfarçar a emoção por trás de comentários práticos. Só espero que você não se arrependa, disse enquanto ajudava Júlia a arrumar a mala. Mudança é sempre assustadora. Mãe, disse Júlia, parando de dobrar roupas para abraçar a mulher que havia sido sua inspiração durante toda a vida. A senhora me ensinou que o medo só vale a pena quando nos protege de algo realmente perigoso. Amar alguém bom, construir uma vida honesta, seguir o coração. Nada disso é perigoso, é só assustador porque é importante. Dona Rosa se deixou abraçar, os olhos brilhando de orgulho. Você cresceu, filha, virou uma mulher sábia. Aprendi com a melhor professora. A despedida foi emocionante, mas cheia de esperança. Diferente de todas as outras vezes que Júlia havia partido do sítio, desta vez não sentia que estava se afastando de casa. Sentia que estava levando casa com ela no coração e que em breve retornaria para ficar. Cuida do meu menino, brincou Dona Rosa ao abraçar Mateus. Pode deixar, Dona Rosa, e obrigado por criar uma filha tão especial. Durante a viagem para São Paulo, Júlia e Mateus conversaram sobre detalhes práticos, mas também sobre sonhos. Falaram sobre a casa que gostariam de construir na fazenda, não muito grande, mas aconchegante, com uma varanda onde poderiam sentar para admirar o pôr do sol. Sobre os filhos que gostariam de ter, crianças que cresceriam conhecendo o valor da terra e do trabalho honesto. Sobre viagens que fariam juntos, sempre retornando ao lugar que consideravam lar. Tem certeza de que não está idealizando demais a vida no campo? Perguntou Mateus numa parada para combustível. Vai sentir falta da agitação da cidade, dos cinemas, dos restaurantes diferentes? Júlia considerou a pergunta seriamente. Talvez sinta falta de algumas coisas, eventualmente. Mas vou ter algo que vale muito mais. Propósito, conexão, amor verdadeiro. Sorriu para ele. E sempre podemos vir à cidade quando quisermos um pouco de agitação. É verdade. E quem sabe não abrimos filiais da marca em São Paulo no futuro? Agora você está pensando como empresário, riu Júlia. Estou pensando como parceiro, em todos os sentidos. A chegada em São Paulo foi um choque sensorial. Depois de apenas uma semana no interior, o barulho, a poluição e o ritmo frenético da cidade pareciam quase agressivos. Mas Júlia se sentiu estranhamente distanciada de tudo aquilo, como se estivesse observando um mundo ao qual já não pertencia completamente. O apartamento que dividira com as amigas por 3 anos parecia menor e mais apertado do que ela lembrava. Carla e Fernanda a receberam com curiosidade óbvia sobre sua ausência prolongada, mas Júlia decidiu poupar os detalhes mais íntimos por enquanto. Só te digo uma coisa, comentou Carla, depois que Mateus se apresentou e saiu para dar uma volta enquanto elas conversavam.
Esse cara tem cara de quem é sério e você está diferente. Diferente como? Mais leve, feliz, como se tivesse encontrado algo que estava procurando há muito tempo. Fernanda concordou. E ele olha para você como se fosse a coisa mais preciosa do mundo. Era exatamente assim que Júlia se sentia, preciosa, valorizada, amada de uma maneira que era completamente nova para ela. As semanas seguintes foram um turbilhão de atividades. Júlia conseguiu convencer seu chefe a deixá-la trabalhar remotamente em alguns projetos, uma solução temporária que lhe daria tempo para estabelecer sua nova vida. Mateus viajava para São Paulo nos fins de semana, sempre trazendo produtos da fazenda para ela e para as amigas, que rapidamente se tornaram fãs dos queijos artesanais. O processo de mudança foi mais suave do que Júlia havia imaginado. Descobriu que muitas das coisas que achava essenciais, na verdade, eram apenas acúmulos desnecessários. Decidiu levar apenas o que realmente importava: suas ferramentas de trabalho, alguns livros especiais, fotografias e objetos com valor sentimental. 2 meses depois daquela noite tempestuosa que havia mudado tudo, Júlia estava oficialmente instalada numa pequena casa que Mateus havia reformado especialmente para ela, próxima à casa principal da fazenda, mas independente, permitindo que ela tivesse seu próprio espaço, enquanto construíam sua vida juntos. O escritório que ele havia montado para ela era um sonho, amplo, bem iluminado, com uma vista magnífica dos campos. Ali, Júlia começou a trabalhar na identidade visual da marca Horizontes, criando logotipos, embalagens e materiais publicitários que contavam a história de cada produto com autenticidade e beleza. O primeiro lote de queijos com a nova marca foi um sucesso imediato no mercado regional. Os consumidores se conectaram com a proposta de transparência e qualidade e logo começaram a chegar pedidos de São Paulo e outras cidades. Você vai ver, brincava Mateus durante suas caminhadas noturnas pelo pomar. Daqui a alguns anos vamos precisar expandir a produção. E aí você vai ficar todo importante, um grande empresário, provocava Júlia. Nunca, respondia ele, puxando-a para um abraço. Vou continuar sendo o fazendeiro que te encontrou na tempestade. 6 meses depois, numa tarde dourada de outono, Mateus levou Júlia para o topo da mesma colina onde haviam se beijado pela primeira vez. Desta vez, havia uma manta estendida no chão, uma cesta de piquenique e no bolso de Mateus um pequeno estojo de veludo que carregava o anel de noivado que havia sido da avó dele. Júlia Santos, disse ele, ajoelhando-se diante dela enquanto o sol se punha no horizonte, pintando o céu de tons dourados e rosados. Você quer se casar comigo? Quer construir uma vida, uma família, um futuro comigo nesta terra que aprendi a amar ainda mais depois que você chegou? Através das lágrimas de felicidade, Júlia conseguiu apenas acenar com a cabeça antes de sussurrar. Sim, 1000 vezes sim. O casamento aconteceu na primavera seguinte, numa cerimônia simples, mas emocionante, realizada nos jardins da fazenda. Dona Rosa chorou de felicidade ao ver a filha caminhando em direção ao altar improvisado, sob as mangueiras floridas, radiante no vestido de renda que havia sido da bisavó. A festa durou até o amanhecer, com música ao vivo, comida farta preparada pelas melhores cozinheiras da região e histórias que seriam contadas por gerações. Quando os últimos convidados finalmente partiram, Júlia e Mateus se sentaram na varanda de sua nova casa, oficialmente ampliada para acomodar a família que planejavam formar, observando o sol nascer sobre suas terras. Tem algum arrependimento? Perguntou Mateus, brincando com a aliança dourada no dedo dela. Apenas um, respondeu Júlia, aninhando-se em seus braços. Qual? De não ter quebrado o carro naquela estrada mais cedo.
Ele riu, beijando o topo de sua cabeça. Talvez não fosse o momento certo então. Talvez tivéssemos que passar por tudo que passamos para estar prontos para isso. Você acredita em destino? Acredito que algumas pessoas são feitas para se encontrar. E quando isso acontece, não importa quantas tempestades tenham que enfrentar, elas sempre vão encontrar o caminho uma para a outra. 2 anos depois, quando Júlia segurava nos braços a pequena Rosa, batizada em homenagem à avó, ela olhou pela janela do quarto do bebê e viu Mateus no pomar, colhendo laranjas para o suco do café da manhã. A marca Horizontes havia se tornado um sucesso nacional. Eles haviam construído uma nova fábrica e criado empregos para dezenas de famílias da região. Mas mais importante que qualquer sucesso profissional era a certeza que Júlia sentia todos os dias ao acordar. Havia encontrado seu lugar no mundo. Não apenas um endereço ou uma profissão, mas um propósito, uma família, um amor que crescia a cada dia como as plantas no jardim que cuidavam juntos. Às vezes, quando a tempestade chegava, e sempre chegava porque fazia parte da vida, Júlia se lembrava daquela primeira noite, quando seu carro havia quebrado numa estrada escura e um estranho de olhos gentis havia parado para ajudá-la. Como Dona Rosa sempre dizia, as melhores coisas da vida às vezes vêm disfarçadas de problemas. E Júlia havia aprendido que nem sempre o caminho que planejamos é o caminho que devemos seguir. Às vezes, o destino nos leva exatamente onde precisamos estar, mesmo que seja através de uma tempestade. Anos mais tarde, quando contava a história para os filhos, Rosa, depois veio Miguel, e por último a pequena Helena, Júlia sempre terminava da mesma forma. E foi assim que descobri que o amor verdadeiro às vezes chega como um estranho numa tempestade, oferecendo abrigo não apenas da chuva, mas de todas as solidões que carregamos sem saber. E toda vez que uma tempestade passava pela fazenda Horizonte Dourado, Júlia e Mateus se sentavam na varanda, de mãos dadas, observando os relâmpagos cortarem o céu e lembrando da noite que havia mudado suas vidas para sempre. Porque algumas tempestades não vêm para destruir. Algumas tempestades vêm para nos levar exatamente onde precisamos estar. E assim termina a história de Júlia e Mateus. Uma prova de que o amor verdadeiro pode florescer nos momentos mais inesperados. Se essa história tocou seu coração, se você acredita que ainda existem amores como este no mundo, deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe nos comentários. Qual foi o momento mais emocionante desta jornada para você? Sua participação é fundamental para que possamos continuar trazendo histórias que aquecem o coração e alimentam a alma. Até a próxima. E lembre-se, às vezes, as melhores coisas da vida estão esperando do outro lado da tempestade.